Que a paz de Jesus, gente, esteja com todos nós, envolvendo os nossos lares, os nossos corações, para a gente poder refletir sobre esse livro e o valor que esse livro tem para a nossa vida, para o nosso cotidiano, principalmente para esse momento tão polarizado que a gente está vivendo, no qual esses extremismos estão levando a aflorar no ser humano o pior dele. Então, que a gente possa aproveitar esse livro de André Luiz, fazendo pequenos comentários em torno de 20 minutos, não significa que nós gastaremos os 20 minutos, mas eu botei um teto máximo para que não se torne cansativo e enfadonho, e a gente vai lançar algumas pequenas reflexões para a gente levar para a semana, para o nosso dia a dia. Todo esse material vai ser disponibilizado no Google Drive. Eu vou postar tanto no nosso grupo do WhatsApp, como também eu vou postar quando eu colocar ele, editar o vídeo e colocar ele no canal do YouTube. Embaixo vai ter também um link para que as pessoas que assistirem depois possam pegar o material do slide também, se quiserem, tá? Ou todo o material que eu disponibilizar ao longo dos nossos bate-papos semanais. Então, vamos lá, deixa eu começar aqui puxando. O que a gente anota na nossa agenda? Quase todos nós temos uma agenda. Hoje em dia, ou uma agenda eletrônica, num celular, ou num computador, ou uma agenda ainda de papel, que não importa. Mas ali a gente vai colocar datas especiais, assuntos que nós não podemos esquecer, compromissos que nós não poderemos deixar de estar presente, ou compromissos que nós precisamos muito estar naquele momento, naquela situação ou com aquela pessoa. Então, numa agenda, a gente vai colocar compromissos, vai colocar lembretes, vai colocar datas que são importantes. E esse livro do André Luiz, ele vai abrir para a gente o que verdadeiramente é mais importante para a gente agendar, já que ele é uma agenda cristã. O que será que a gente vai poder anotar nessa agenda? Então, hoje a gente está abrindo esse estudo com o prefácio do Emmanuel, que é sempre muito rico. Nós não vamos comentar todo o prefácio do Emmanuel, vocês vão ver aqui que eu, apesar de eu ter colocado nos slides, mas a gente não vai fazer o comentário de ponta a ponta, só alguns pedaços que nós vamos tirar. Emmanuel começa abrindo esse livro, prefaciando, ele fala assim: legiões de companheiros procuram diretrizes, preocupados em traçar caminhos exteriores. Então, em geral, a gente está procurando uma diretriz da nossa vida para traçar um caminho aqui no mundo material. Nada contra a gente fazer planejamentos, nada contra. Mas, antes da gente pensar em traçar um caminho exterior, a gente tem que ter um caminho interior já traçado. Que o caminho exterior seja o reflexo daquilo que está interiormente na gente. E é isso que a gente precisa pensar. O que está traçado dentro do meu mundo interior? O que eu venho traçando para o meu mundo exterior, jogando para fora, dirigindo a minha vida? O que está permeando a minha existência? Porque a gente procura diretrizes. E se a gente está aqui essa noite reunidos, é porque a gente está procurando alguma diretriz para a nossa vida. Mas qual é a diretriz nossa por excelência? E aí ele continua assim: estimariam receber do plano espiritual sugestões diretas que o elevassem às culminâncias da vitória fácil. Então a gente já vem buscando, isso não é de hoje, do século XXI, mas esse antigo na história da humanidade, que a gente está querendo sempre saber dos espíritos alguma diretriz, algum conselho que os espíritos possam nos dar para que a gente alcance triunfo e facilidade na nossa vida. Então, quando a gente pensa em facilidade, é porque a gente está querendo fazer um X assim, ó, romper com a lei de trabalho, porque eu quero alguma coisa muito fácil, que não me exija esforço nenhum.
onde quase sempre a gente tem que pensar qual é a nossa condição de espíritos. Nós que somos espíritas, ou que aderimos à doutrina dos espíritos, e sabemos que somos espíritos imortais, a gente sabe que cada conquista da nossa vida, ela é feita através de trabalho. E na nossa condição de espíritos imperfeitos, é muito difícil uma conquista não ser toda permeada de muito trabalho. Mas, no entanto, a gente quer sempre saber da espiritualidade. O que vocês poderiam me fornecer de informação da minha vida para que eu alcançasse os objetivos sem muito esforço nem muito trabalho na nossa vida? Então, a gente já vê, pelas colocações de Emmanuel, o quanto que a nossa estimativa, o quanto que as nossas expectativas ainda são imaturas, porque a gente quer coisas fáceis, que não precisa de muito trabalho. A gente quer quase receber e não fazer nada. Desejariam reajustar os negócios que lhe dizem respeito, ou seja, a gente quer resolver as situações materiais da nossa vida. Modificar intempestivamente a atitude mental de pessoas queridas. Uma outra coisa que mostra o nosso nível de maturidade. Se a gente quer alcançar vitória fácil sem trabalho, a gente também quer ter uma vida material farta, sem dificuldade, mas também a gente quer que a espiritualidade dê um jeitinho e modifique as pessoas difíceis que existem na nossa vida. A gente vai olhando. Como se tudo fosse uma questão de organizar o que está externo. E organizando o que está externo, pronto, está tudo certo. É assim que a gente quer. E aí ele continua. Penetrar o segredo das circunstâncias improvisadas na aplicação do livre-arbítrio alheio, à custa de pareceres dos irmãos desencarnados, habitantes de outros círculos. Então a gente quer que a espiritualidade resolva a nossa vida. Só que a gente vê que a gente já vem muitas e muitas vidas, é a história da humanidade, querendo que os espíritos nos tragam a fórmula da felicidade. E com isso a gente sai de uma encarnação e entra em outra encarnação e a gente está aí, com os problemas para equacionar, fazendo os mesmos pedidos imaturos, apesar de, em momento algum, a espiritualidade ter resolvido tudo isso para a gente, porque eles não têm como resolver. Por quê? Porque todos esses contextos que o Emmanuel colocou ali, que é o que a gente interroga a espiritualidade, eles dizem respeito às nossas semeaduras de outras vidas. Estão embutidos na lei de causa e efeito. Ou seja, se a minha vida não está fácil, aí a reflexão, ela não está fácil por quê? Porque em algum momento eu embaracei a minha vida de outros. Se aqueles que estão do meu lado não são pessoas muito fáceis, foi aquilo que eu atraí com o meu próprio tônus vibratório, com o meu próprio nível moral. Então, não tem nada de errado. É semeadura e colheita. Então, tudo que está na nossa vida diz respeito ao nosso comportamento em relação ao mundo exterior. Tem um pensamento de Thich Nhat Hanh, que eu gosto muito, ele diz assim, não existe um caminho para a felicidade, porque isso que a gente está buscando é a felicidade fácil. Não existe um caminho para a felicidade é o caminho. Ou seja, é a forma com que você trilha pela sua própria vida, enfrentando seus obstáculos e equacionando aquilo que é possível na nossa vida. Então, não existe um caminho, não existe algo pronto para a felicidade. Mas a felicidade ela vai se fazendo ao longo da nossa vida. E aí, Emmanuel, que aqui eu vou só fazer os destaques, ele coloca assim: o homem renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana. Então, o homem, aquele que já se renovou para viver, para ter um comportamento todo direcionado e permeado para o bem, ele tem garantia substancial de uma felicidade humana. Então, ele pode ser feliz e pode também contribuir para a felicidade da humanidade. E ele continua: eis porque, antes de tudo, é imprescindível o engrandecimento do ser diante da vida e do universo. Então,
Ele coloca, existe um fator que antecede a todos aqueles desejos que a gente tem, que a gente viu em dagorinha. Quais são esse fator que antecede? É o engrandecimento de nós mesmos. E aí talvez vocês estejam perguntando, mas como é que eu vou me engrandecer? Qual o caminho para eu buscar o meu engrandecimento? E aí a gente vai recorrer a uma pergunta do Livro dos Espíritos tão comentada e tão falada, que é a questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o meio prático para a gente alcançar a felicidade. E aí lá os Espíritos nos informam. Um sábio da antiguidade vos disse. O que ele disse? Conhece-te a ti mesmo. Porque conhecendo a nós mesmos, nós vamos ver como tem sido o nosso comportamento diante da sociedade, o meu comportamento em relação a mim mesma, o meu comportamento em relação àqueles que eu gostaria que a espiritualidade desse um jeito de mudar o pensamento, a forma deles, e tudo mais. Eu vou observando como tem sido o meu comportamento dentro da sociedade, como tem sido o meu comportamento de uma forma geral. Ele está permeado de uma conduta virtuosa ou ele é permeado de uma conduta viciosa? Então, é permeado por virtudes ou por vícios que eu venho repetindo a longas datas? E ele continua. Diante da vida e do universo, invariavelmente tocados nos menores ângulos pelas maravilhas divinas. Então, ele chama a gente para fazer o quê? Uma reflexão em torno dos nossos passos. Nós que estamos desejando que a espiritualidade resolva a nossa vida, mas o que a gente tem feito da nossa vida? Porque o que a gente tem feito hoje representa uma semeadura que nós vamos colher no futuro. Como é que eu estou planejando o meu futuro? William Shakespeare tem um pensamento que diz assim: sofremos muito com pouco que nos falta e gozamos pouco com muito que temos. E é verdade, a gente às vezes, quando está passando um momento de dificuldade, a gente só olha para as dificuldades da nossa vida. Mas e o quanto nós temos verdadeiramente inseridos na nossa vida? Será que a gente está tendo um olhar com profundidade para isso? Para esse instante? Para este momento? Ou será que a gente está só valorizando o que a gente perdeu, só valorizando as coisas negativas? Vamos lá, para a gente terminar. Foi. Como orientar acontecimentos, conduzir providências, controlar manifestações ou harmonizar elementos para determinados fins, sem equilíbrio na fonte dos efeitos, situações e ocorrências sediados em nós mesmos. Porque a nossa vida de agora é um efeito do comportamento do passado. Então ele chama atenção, que eu preciso viver no aqui e agora e ver o que eu estou fazendo do meu aqui e agora. E ele continua. Seria infantilidade fustigar mosca sobre o foco infeccioso a pretexto de sanar o mal. Determina a lógica a extinção daquele. Ou seja, o que adianta eu trabalhar com as consequências dos problemas da minha vida? Eu preciso ir aonde? No foco, na causa do problema. E quem é a causa do problema de eu não ser feliz hoje nessa existência? Né? Qual é a causa de eu não ser feliz hoje? Por que tem tanta coisa embaraçada permeando a minha vida? Quem é o causador de todos esses embaraços? E aí eu coloquei ali uma frase muito importante que não existe mal absoluto. O mal tem prazo de validade. E quem é que criou o mal? Essa é a pergunta. Nós sabemos quem criou o mal? O mal não é criação divina, é criação nossa. Por isso que a gente tem que sanar com rapidez o mal que habita dentro de nós, que é o único verdadeiramente que é perigoso e é o único verdadeiramente que eu posso dar conta. Eu digo perigoso no sentido de que esse mal pode me fazer mal, não o mal dos outros.
E aí, finalizando, eu vou fugir, eu vou pular mais alguns pequenos trechos e vou colocar assim. Este pequeno curso de espiritualidade, que é o que Emmanuel chama esse livro de André Luiz, que André Luiz apresenta, não é presunçoso ementário de recordações rigoristas. É mensagem amiga para companheiros que reclamam diretrizes das entidades espirituais, como se o verdadeiro trabalho salvacionista residisse fora deles mesmos. Ele apresenta a palavra do nosso plano de luta, onde aprendemos que o milagre da perfeição é obra de esforço, conhecimento, disciplina, elevação, serviço e aprimoramento temporário do eu. Finalizando, que fica para nós, o que nós hoje temos diante dessas pequenas reflexões, o que eu preciso agendar hoje para mim, para essa semana? O que eu preciso colocar lá na minha agenda para essa semana? Será que eu preciso de mais autoconhecimento? Preciso de mais compreensão dos reais valores da vida? O que eu preciso agendar essa semana na minha agenda? E que ela possa ser verdadeiramente uma agenda cristã. É isso, amigos. Desejo a todos vocês reflexões. Não pretendemos, com essa pincelada, fechar todo o prefácio de Emmanuel, mas deixar pequenas reflexões para a gente ir meditando ao longo da semana. Muito obrigada.